Bom, eu vou estar explicando aqui agora a terceira tarefa relacionada aos padrões de projeto. Antes foi tratado do Strategy e do Factory, e hoje a gente vai tratar aqui do Adapter. Então vamos lá. Deixa eu abrir a apresentação. Show! Diferentemente dos outros dois que já foram tratados, que é o Strategy e o Factory, que ambos ali tinham o intuito do comportamento e da criação de um objeto, a gente agora vai ver o Adapter, que o Adapter ele é um padrão de projeto estrutural, e aqui eu só coloquei uma imagem para ver essa questão literalmente da adaptação. Ali no caso, algo que não deveria estar naquele meio, mas com uma adaptação consegue realizar o que precisa. No caso ali, o carrinho que vai conseguir se locomover num trilho. Mas show de bola, isso aí é só uma imagem bem comum de se achar quando se trata desse padrão de projeto, quando se procura e pesquisa sobre ele. Bom, o Adapter obtém uma interface compatível com um dos objetos existentes. Ele usa essa interface para poder chamar os métodos do adaptador com segurança. E ao receber essa chamada, o adaptador passa o pedido para o segundo objeto, mas no formato e ordem que o segundo objeto espera. Bom, isso aqui é bem a parte da teoria mesmo, mas para ficar mais claro eu coloquei essa imagem aqui embaixo. Bom, essa primeira imagem aqui, essa imagem aqui na verdade, ela é bem comum também, como aquela outra primeira que eu já falei. É bem comum de se achar, eu acho que essa até mais que a outra, que ela é muito boa para representar essa questão da adaptação, né? Uma coisa que está do nosso dia a dia aí, uma questão de a tomada, no local, etc. E, bom, a primeira parte aqui representa a requisição do cliente, que o cliente está realizando. A segunda, o adaptador, que vai fazer a adaptação dessa requisição até chegar no destino. No caso, isso aqui seria uma chamada do cliente, né? A gente pode colocar uma chamada de uma API, um GET, um POST, alguma coisa, e a adaptação dele para conseguir usar métodos de uma interface e aqui realizar a ação que precisa. Bom, trazendo agora para o lado do diagrama, deixa eu só conferir se está gravando. Está gravando, bom. Trazendo aqui para o lado do diagrama agora, a gente teria no caso um serviço que vai realizar uma chamada, né, que vai, na verdade, utilizar um método dessa interface durante o processamento da chamada que ele recebeu, mas ele propriamente dito não consegue instanciar a interface, usar os métodos dessa interface, dependendo do tipo, dependendo de vários fatores. Então, dessa forma, ele vai usar um adapter primeiro, que vai fazer a conversão dos métodos dessa interface e prepará-los para ser usado aqui no serviço. Bom, aqui eu só separei os prós e os contras, né? Bom, os prós são o princípio de responsabilidade única, você pode separar a conversão de interface de dados da lógica primária do negócio do programa, e o princípio aberto e fechado, você pode introduzir novos tipos de adaptadores no programa sem quebrar o código. Essa parte aqui do quebrar o código e inserir diversos tipos de adaptadores, é muito importante lembrar que esse adapter ele é muito utilizado quando o projeto já está em produção, no caso ele já está sendo utilizado pelos usuários. Por quê? Quando o projeto está sendo usado pelos usuários e ele já chegou num ponto que teoricamente ele já está correto, ele já está funcional da forma certa em diversos pontos. Então a gente não quer chegar e, por exemplo, modificar uma classe toda, modificar uma interface toda, etc. A gente quer ter o mínimo possível de impacto. Então quando a gente precisa fazer uma modificação em alguma interface, alguma coisa do tipo, a gente vai usar um adapter para, dessa forma, ter um impacto menor possível no código, assim evitando a quebra de código já com esse projeto em produção. E aqui o maior dos contras, né, de usar um adapter, que é a complexibilidade geral do código. Se você vai adicionando diversos adaptadores, você vai
querendo ou não, esses adaptadores vão estar moldados para talvez um tipo de situação ou dois tipos de situação, não sei. Aí vai muito do ambiente, vai muito das questões que estão sendo tratadas. Se você cria um adaptador, você tem uma certa regra para usar aquele adaptador. Então vai aumentando a complexibilidade. Talvez você que está trabalhando ali no momento da adaptação vai entender bem, mas um próximo codificador não vai entender tão bem. Então dificulta bastante essa questão do entendimento. Então a complexibilidade do código, na geral do código. Bom, então a gente vai para a apresentação aqui agora, no caso a minha aplicaçãozinha. Bom, seguindo o padrão lá também, uma aplicação bem simples. O padrão de projetos é muito mais do que isso, é muito mais utilizado, muito mais complexo do que isso. A gente vai usar aqui a ideia de data que eu já tinha trago na última apresentação. Ideia bem simples, só para ver como que funcionaria essa adaptação da chamada de uma interface, essas coisas. Bom, a gente vai utilizar aqui então 4 classes, né, o meu serviço que vai fazer a chamada normal aqui. Nem coloquei interação com o usuário nem nada, bem simples. Minha classe de datas que implementa essa interface, né? Padrão aqui, show de bola. E a minha date interface que tem aqui o meu método, a minha interface propriamente dita aqui, e o meu adapter. Bom, aqui na minha primeira chamada eu instancio um tipo de dates, né, que é aquela classe que eu falei, que instancia um tipo de data aqui padrão brasileiro, dia, mês e ano. E aí a gente vai pensar, no caso, que esse sistema use esse padrão brasileiro em diversas questões. Só que chega a um certo ponto que eu preciso utilizar um outro tipo de data ou uma outra questão. Essa interface aqui poderia ter outros métodos e não só um padrão de data, poderia ter diversas outras coisas. Como eu falei, o adapter ele é bem utilizado quando a situação é extrair métodos de um tipo de objeto, tipo de uma classe e diversas outras coisas. Então vamos supor que ele chegue numa situação onde que ele precise utilizar coisas que aquela interface tem, porém ele não consiga instanciar algo daquela interface, ou precisa utilizar algo daquela interface não propriamente dito como está instanciado. Então é por isso que a gente cria um adapter. O adapter é basicamente uma classe que implementa aquela interface, porém que faz a conversão do método que você, ou da método ou do objeto, né? Talvez eu passaria um objeto por aqui, pro objeto que você está passando, e aí ele converte isso para você para uma chamada com a nomenclatura igual a que você tem na interface, e com isso você mantém o padrão. Então aqui na minha questão de data, né, repetindo uma questão bem simples, a única coisa que ele faz, eu instancio um adapter passando o padrão de data que eu quero. Ele vai pegar aqui, vai na minha classe, vai implementar a minha interface, vai aqui instanciar o cara com o valor da string que eu estou passando, né, do padrão de data, e vai criar aqui o nosso método. Com isso eu consigo depois chamar esse adapter, né, e chamar aqui o padrão de data, que é um método da minha interface. Então só para executar aqui, no primeiro a gente tem um padrão brasileiro e no segundo a gente tem aqui um padrão norte-americano. Eu não sei se o exemplo ficou bom, realmente é meio estranho tratar dessas questões de padrão de projetos quando o sistema é bem simples, mas como foi pedido, é maior entendimento, questões da explicação em si, então eu acho que atende a proposta da atividade. Então só para fixar, o adapter ele é muito utilizado quando o projeto já está em produção, quando o projeto está em fases finais, onde você não pode, na verdade, ou não quer pelo menos, realizar grandes alterações no código. Alterações podem quebrar o código, então você vai lá e cria um adaptador ao invés de você mexer em diversas classes, adicionar coisas em outros lugares. E é isso. Valeu, essa foi a apresentação do Design Pattern Adapter.